Olá pessoal, nós vamos nessa aula resolver alguns exercícios aí de termometria. Vamos ao primeiro então. Ao nível do mar, um termômetro de gás a volume constante indica as pressões correspondentes a 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio respectivamente para as temperaturas do gelo fundente e da água em ebulição. A temperatura de 20 graus Celsius, qual a pressão indicada por ele? Então, o que que é isso? Um termômetro de gás a volume constante. É um termômetro que, dependendo da temperatura, o mercúrio que está lá dentro vai dilatar. E isso é o que vai dizer a pressão. Centímetros de mercúrio é uma unidade de medida de pressão. Então, faz de conta que o nosso termômetro é esse daqui. Então, a gente vai ter um termômetro aí. E aqui dentro tem mercúrio, que é um metal, ele está no estado líquido aqui, e esse metal ele é bem sensível às variações de temperatura. Então aqui eu tenho um mercúrio, Hg. De acordo com a temperatura, esse metal dilata e vai atingir uma certa altura. Por isso que ele fala aqui em 80 centímetros de mercúrio e 160 centímetros de mercúrio. Tá? Conforme ele muda de temperatura, ele vai dilatando e o tamanho dessa coluna vai aumentando. Então, ó, quando ele fala gelo fundente, ele está falando do 0 graus Celsius. Quando fala em água em ebulição, está falando em 100 graus Celsius. Então, como que a gente vai resolver? É como se eu tivesse duas escalas termométricas, só que na verdade uma vai ser a escala Celsius, então aqui graus Celsius, e a outra vai representar a altura H medida em centímetros, tá? Então a temperatura vai ser representada nesse eixo, em graus Celsius, e aqui a altura da coluna. Então olha só, quando eu tenho gelo fundente, então a gente sabe que esse ponto fixo vale 0 graus Celsius. Para gelo fundente, ele está falando aí que a altura da coluna de mercúrio é de 80 centímetros. Então a coluna vai a uma altura de 80 centímetros. Para água em ebulição, que a gente sabe que é o nível do mar é 100 graus Celsius, essa coluna tem uma altura de 160 centímetros de mercúrio. Agora ele quer saber quando for 20 graus Celsius. Para 20 graus Celsius, qual vai ser a altura aqui? Tá, vamos chamar essa altura de x. Quero descobrir qual a altura correspondente a 20. O principal erro da maioria dos alunos é fazer uma regra de 3 direto com os valores. Então os alunos vão lá e colocam 100 está para 160, assim como 20 está para x. Isso não dá certo. Por quê? Não são os valores que são proporcionais, são as variações que são proporcionais, tá? Então, como assim variações? Você pode escolher qualquer variação. Então, aqui na coluna da esquerda, qual uma variação fácil da gente ver? De 0 para 100, ó. De 0 para 100, desse lado, corresponde a uma variação de 80 para 160 do outro. Como assim? Então, enquanto em Celsius eu tenho uma variação de 100 graus Celsius, a minha coluna varia a sua altura em 80 centímetros, certo? Isso sim é proporcional. Então a gente vai montar uma regra de 3 envolvendo aí as variações. Então aqui, ó, de 0 para 100 é uma variação de quanto? De 100 menos 0. Do outro lado, de 80 para 160 é uma variação de 160 menos 80. Agora eu tenho que fazer aparecer nessa regra de 3 o meu x. Então, qual a outra variação que eu vou usar? Essa variação pequena aqui, por exemplo. Quando do lado esquerdo a temperatura vai de 0 para 20, do lado direito a altura vai de 80 para x. Então, de 0 para 20, quanto que é a variação? Final menos inicial, ó. 20 menos 0. Do lado direito, x menos 80. X menos 80. Aí é só fazer essa conta simples aí. 100 dividido por 20, aqui vai dar 5. 160 menos 80 vai dar 80. E aqui fica x menos 80. Multiplicando em cruz, fazendo já os ajustes necessários, vai ficar assim, ó, x menos 80 igual a 16. Portanto, o x que a gente estava procurando vai dar 96 centímetros de mercúrio. E esse jeito de fazer, colocando uma escala do lado da outra, ou colocando uma escala do lado de uma variação de altura,
funciona todas as vezes que você quiser converter de uma escala para outra ou de uma escala para uma altura de uma determinada coluna. Por quê? Porque as variações de temperatura são diretamente proporcionais às variações de altura. É como se essa altura em centímetros fosse uma outra escala. Então, essa escala aqui você poderia chamar de qualquer coisa. O valor aqui seria 80, aqui seria 160, aqui seria 96. Tá? Exatamente como se fossem duas escalas aqui, a gente sempre pode usar isso. Ok? Vamos aí para o próximo exercício, então. Vamos lá. Esse próximo exercício aqui é um pouquinho mais elaborado que o anterior. Então, vamos lá. Num termômetro de mercúrio, a altura da coluna assume os valores 1 centímetro e 21 centímetros quando o termômetro é submetido aos estados correspondentes aos pontos de gelo fundente e vapor d'água em ebulição, respectivamente, sob pressão normal, ou seja, pressão atmosférica. Determine. Letra A equação termométrica desse termômetro em relação à escala Celsius e a temperatura registrada pelo termômetro quando a altura da coluna assume o valor de 10 centímetros e a altura da coluna quando o ambiente em que se encontra o termômetro está a 27 graus Celsius. Parece um pouco assustador, mas é muito parecido com o exercício anterior, a não ser que ele pede para a gente deixar explícito qual é a equação termométrica do termômetro. Então, como assim? Todo termômetro de mercúrio ele varia, a temperatura ela é medida de acordo com a altura dessa coluna, que no outro exercício ele chamou de pressão. Tanto faz, tá? Então, 1 centímetro é uma pressão de 1 centímetro de Hg. 21 centímetros é uma pressão de 21 centímetros de Hg. Mas essa pressão, digamos assim, é interna, dentro do mercúrio, tá? Dentro do termômetro. Enfim, então o que a gente vai ter aqui? De novo a mesma situação. Eu vou colocar de um lado a temperatura em graus Celsius, do outro lado eu vou colocar a altura medida em centímetros. Então vamos lá. O termômetro ele assume 1 centímetro no ponto de gelo. Então a altura aqui vai ser de 1 centímetro no ponto de gelo, ou seja, a 0 graus Celsius. E vai ser de 21 centímetros, 21 centímetros no ponto de ebulição, no ponto de vapor d'água em ebulição, que é 100. Aí o que ele quer saber? Qual a equação termométrica do termômetro em relação à escala Celsius? O que é isso, equação termométrica? Ele quer saber como que a temperatura varia em função da altura. Qual é essa função? Que equação é essa que relaciona a temperatura com a altura? Dá para a gente fazer igualzinho o exercício anterior. Ou, quem preferir, pode pegar esses dois pares ordenados, 100, 21, 0 e 1, e encontrar a função do primeiro grau, y igual a x mais b. Então, vou fazer do outro jeito, porque particularmente eu acho um pouco mais fácil, apesar de que saber fazer dos dois jeitos também é legal. Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui. Quando a temperatura em Celsius tiver um certo valor T qualquer, que eu não sei, a altura também vai ter um valor qualquer que eu não sei, H. E como é que eu relaciono essa temperatura T com H? Fazendo a proporção entre as variações de temperatura. Então, ó, de novo, do lado esquerdo, quando a variação for de 0 para 100, do lado direito a variação vai ser de 1 para 21. Quando do lado esquerdo a variação for de 0 para T, do lado direito vai ser de 1 até H. E essas duas variações de cada lado é que são proporcionais. E é com elas que eu vou montar uma regra de 3. Ó. Então, olha só. De 0 para 100 a variação é de 100 menos 0. De 1 para 21 a variação é 21 menos 1. De novo aqui, ó, de 0 para T a variação é T menos 0. Do lado direito, de 1 para H a variação é H menos 1. Multiplicando em cruz e fazendo os ajustes, eu consigo chegar nessa função que ele está me perguntando na letra A. Então, multiplicando em cruz aqui, vai ficar 100 vezes H menos 1 é igual a T vezes 21 menos 1. Então, T que multiplica 21 menos 1 é igual a 100,
que multiplica H menos 1. T vezes 20 é igual a 100, que multiplica H menos 1. Esse 20 eu vou passar dividindo por 100. 100 dividido por 20 dá 5. Então aqui vai ficar 5, que multiplica H menos 1. Ou seja, a temperatura vai ser 5H menos 5. Era isso que ele estava querendo na letra A. Agora o importante é também saber interpretar essa função aqui, ó. Então, essa função quer dizer que a temperatura está variando de acordo com a altura. Quer ver um exemplo como funciona? Troca a altura por 1 centímetro. Vai ficar 5 vezes 1, 5. Menos 5, 0. Funciona. Troca por 21. 5 vezes 21, 105. Menos 5, 100. Então, toda vez que você tiver uma altura, você substitui e acha a temperatura. Ou o contrário, substitui a temperatura, acha a altura. Essa é a resposta da letra A. Essa é a função termométrica. Continuando então, letra B. Agora que eu já sei a letra letra B fica fácil. Ó. Qual a temperatura registrada quando a altura vale 10? Eu vou substituir o H por 10. Então, T é igual a 5 vezes 10 menos 5. Vai ficar 50 menos 5, 45 graus Celsius. Essa é a resposta da letra B. Bem simples de usar, né? Depois, letra C. A altura da coluna quando o ambiente em que se encontra o termômetro está a 27. Então, agora a temperatura está a 27, eu quero saber a altura. Vou substituir o T. 27 é igual a 5H menos 5. Então, vai ficar assim, ó. 5H é igual a 27 mais 5. A altura vai ser 27 mais 5, 32. 32 dividido por 5, que dá, é só você multiplicar por 2 em cima e embaixo, 64 sobre 10, ou seja, 6,4 centímetros. Então, quando esse meu termômetro atingir essa altura, quer dizer que está a 27 graus Celsius. Então, olha só, para quem gosta de resolver isso utilizando função do primeiro grau, vai chegar exatamente na mesma resposta. Então, lembrando dos pontos, eu vou fazer de outro jeito para variar aqui. 100 graus Celsius, 21 centímetros, 0 graus Celsius, 1 centímetro. Então, é como se eu tivesse esses pares ordenados aqui. Ó. 100 graus Celsius está para 21 centímetros. Não é que está para, é o par ordenado, tá? 100 com 21 e 0 graus Celsius com 1 centímetro. 0 graus Celsius, 1 centímetro. Então, na coluna da esquerda, eu estou usando temperatura em graus Celsius. Na coluna da direita, eu estou usando a altura em centímetros. Então, com esses dois pares ordenados, eu posso achar a função y igual a ax mais b. É só a gente substituir o y e o x duas vezes. Ó. Então, a primeira vez eu vou trocar o y por 21 e o x por 100. Então, aqui vai ficar 100A mais B. Na segunda vez, eu vou trocar o y por 1 e o x por 0. 1 igual a vezes 0 mais B. Então, na verdade, nessa segunda equação, eu já acho B, porque A vezes 0 dá 0. Então, B vai ficar igual a 1. Ó. Já achei o B. Se eu já achei o B, eu volto nessa primeira equação, substituo o B e acho A. Então, olha só, 100A mais B é igual a 21. 100A mais 1 é igual a 21. 100A é igual a 20. Então, A é 20 sobre 100, ou seja, 1/5. Então, a minha função y igual a x mais b vai ficar assim, y igual a 1/5 de x mais b. Só que aqui, ó, eu chamei y de centímetros e x de graus Celsius. Tanto faz, na verdade. Só que quando eu fiz do outro jeito, eu tinha substituído ao contrário. Tanto faz, eu posso isolar o y como eu posso isolar o x. Ó. Presta atenção. O y eu chamei de centímetros. É a minha altura, h. O x eu chamei de graus Celsius. É a minha temperatura.
Então aqui seria a temperatura dividido por 5. Mais o B, que é 1. Aqui é 1. Mais 1. Então aqui eu tenho a altura em função da temperatura. E se eu quisesse a temperatura em função da altura? É só isolar a temperatura. Ó. Vai ficar T sobre 5 é igual a H menos 1. Passa esse 5 multiplicando para o outro lado. Então a temperatura vai ficar, ó, multiplica o 5 lá, faz distributiva. 5H menos 5, que é exatamente a mesma coisa que a gente tinha antes. Dá para testar do mesmo jeito. 5 vezes 1, 5, menos 5, 0. 5 vezes 21, 105, menos 5, 100. Exatamente a mesma resposta da letra A, só que de um jeito diferente. Tem gente que prefere assim, tem gente que prefere do outro jeito. Enfim, é isso. Vamos aí então para o nosso próximo exercício. Bom, esse exercício é um pouquinho diferente dos outros. Ó. Nos desertos entre os dias e as noites, a amplitude térmica oscila de 40 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa oscilação corresponde a... Então, muito cuidado. Ele não está pedindo para a gente converter 40 graus Celsius em kelvins. Ele está falando que nos desertos, entre o dia e a noite, a temperatura vai oscilar 40 graus Celsius. Oscilar 40 quer dizer, por exemplo, que a temperatura ela de dia, sei lá, de noite ela é 0, por exemplo, 0 graus Celsius. De dia ela vai para 40. Então quanto que ela oscilou? Oscilou 40 graus Celsius. Teve uma variação de 40 graus Celsius. Ou então eu posso dizer que a temperatura durante a noite ela é, sei lá, menos 10 graus Celsius e durante o dia ela vai a 30. De novo, oscilou quanto? Oscilou 40 graus Celsius. Então, na verdade, é o valor mais alto menos o valor mais baixo. 30 menos menos 10. Então, a temperatura máxima menos a mínima vai me dar a amplitude térmica. Eu não sei quanto é a temperatura no deserto. Eu só sei quanto é a variação da temperatura. Então, quando essa amplitude é 40 graus Celsius, em Kelvin ela é quanto? Como é que a gente vai fazer? Bem simples. Coloca uma escala do lado da outra e a gente vai fazer uma comparação aí. Então, a gente vai comparar a escala Celsius com a escala Kelvin. A escala Kelvin não tem graus, tá? Então, o que a gente sabe sobre essas escalas? Começa sempre colocando aquilo que você sabe. Eu sei que o 0 graus Celsius corresponde ao 273 kelvins. E eu sei que os 100 graus Celsius corresponde a 373 kelvins. Então, ó, a gente vai fazer uma regra de 3 usando as variações de temperatura. Quando em Celsius a variação é de 0 para 100, ou seja, 100 graus Celsius, a variação em Kelvin é quanto? 373 menos 273. 373 menos 273. Ou seja, quando em Celsius a temperatura varia 100, em kelvins ela também varia 100. Então, se em graus Celsius a temperatura variar 40, quanto que vai variar em kelvins? 40 também, obviamente. Ó, faz a conta. 100 sobre 40 é igual a 100 sobre x. Multiplica em cruz e, obviamente, esse x aí também vai dar 40 kelvins. Repare, ó, eu não estou dizendo que 40 graus Celsius equivale a 40 kelvins, não é isso. Mas quando em Celsius a temperatura oscilar 40, em kelvins também vai oscilar 40. Mas o número vai ser diferente, certo? Então, sempre que vocês forem fazer cálculo de variação, faz exatamente como eu fiz aqui. Coloca uma escala do lado da outra e compara as variações, ok? Então, vamos aí para o próximo exercício. Então, mais um exercíciozinho aí para a gente finalizar essa série de exercícios de termometria. No dia 1º, a 0 horas de determinado mês, 0 hora meia-noite, uma criança deu entrada no hospital com suspeita de meningite. Sua temperatura estava normal, 36,5 graus Celsius. A partir do dia 1º, a temperatura dessa criança foi plotada num gráfico por meio de um aparelho registrador contínuo. Plotada quer dizer a temperatura foi
marcada num gráfico, tá? Quando você coloca pontos no gráfico, você está plotando esses pontos. Esses dados caíram nas mãos de um estudante de física que verificou a relação existente entre a variação de temperatura, essa letra grega chama θ, você pode chamar de ΔT também, a variação de temperatura em Celsius e o dia T do mês. O estudante encontrou a seguinte equação: Δθ é igual a 0,2t² mais 2,4t menos 2,2. A partir dessa equação, analise as afirmações dadas a seguir e indique a correta. Enfim, o que é isso que o cara fez? Então o cara foi lá, o estudante de física, pegou todas as temperaturas, as variações de temperatura, não é temperatura, é variação de temperatura que a criança teve em função do dia do mês. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual foi a variação de temperatura da criança no primeiro dia, eu troco T por 1. Se eu quiser no segundo dia, eu troco T por 2. E assim eu vou ficar sabendo quanto que variou, quanto que mudou a temperatura da criança em função de cada dia. Essa função é uma função do segundo grau, e para eu poder responder, fica muito mais fácil se eu descobrir as raízes e montar o gráfico dessa função do segundo grau. Então, é exatamente como se esse ΔT aqui fosse o nosso y, e esse t, que é o dia do mês, fosse o nosso x. Então, para eu descobrir as raízes, eu tenho que igualar essa equação a zero. Menos 0,2t ao quadrado mais 2,4t menos 2,2 igual a zero. Então, olha, dá para fazer Bhaskara tranquilo ou sob produto, que eu acho mais fácil e mais rápido nesse caso. O produto das raízes é sempre tal que o valor dessas raízes multiplicadas tem que dar C sobre A. C sobre A, menos 2,2 dividido por menos 0,2 vai dar 11. Então, o produto tem que ser 11 e a soma das raízes da equação do segundo grau tem que ser menos B sobre A. Então, vai ficar menos 2,4 sobre 0,2. 12. Gente, pense em dois números que multiplicados dão 11 e somados dão 12. Só pode ser 1 e 11. 1 vezes 11, 11. 1 mais 11, 12. Ou seja, minhas raízes vão ser 1 e 11. Então, T' é igual a 1 e T duas linhas igual a 11. Então, como que seria esse gráfico aqui? Mais ou menos, vamos tentar imaginar o esboço desse gráfico. É uma função do segundo grau, então ela corta o eixo x em dois pontos, no ponto 1 e no ponto 11. Aqui eu tenho o T, que é o dia do mês, e aqui eu tenho a variação de temperatura em graus Celsius. Esse menos 2,2 é o C, onde o gráfico intercepta o eixo Y sempre. Então aqui embaixo, menos 2,2. A gente sabe também que a concavidade é voltada para baixo. Espera aí que não passou na raiz. A concavidade tem que ser voltada para baixo porque o A é negativo. Esse meu gráfico faz alguma coisa assim. Aqui no meio, ó, no meu vértice, quem que está no eixo X bem no meio, entre 1 e 11? Só você fazer a média. 1 mais 11, 12, dividido por 2, 6. E esse 6, ele tem um Y do vértice correspondente também, que dá para a gente descobrir. É só a gente trocar o T aqui por 6. Então, trocando o T por 6, o resultado dessa conta do Δθ vai dar exatamente 5, tá? É bem fácil de verificar isso. Então, agora eu tenho meu gráfico aqui completo, fica fácil de analisar essas afirmações aqui. Como a criança, né, ela vai para o hospital a partir do... O que ele está falando aqui nesse gráfico é só a partir do primeiro dia, ou seja, do dia 1º do mês. Então, a gente vai analisar o gráfico só a partir daqui, ó, a partir do dia 1. Deixa eu fazer de cor diferente. Aqui, ó, a gente vai analisar esse gráfico só a partir daqui, a partir do dia 1. Não faz sentido a gente analisar no dia 0. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 e assim por diante, tá? Assim que a gente vai analisar esse gráfico. Então, vamos às alternativas.
A maior temperatura que a criança atingiu foi 40,5. Como é que eu vou saber? Então vamos lá. Nesse primeiro dia, a criança chegou no hospital com uma temperatura de 36,5 graus Celsius. Olhando para o gráfico, no primeiro dia, quanto que vai dar a variação de temperatura? Olhando para o gráfico, vai dar zero. Esse ponto está em cima do zero. Quando x é 1, o y é zero. Ou seja, no primeiro dia a criança nem teve febre. Não variou a temperatura. Qual foi o dia onde a temperatura ficou mais alta? Foi no sexto dia, porque foi o dia onde a temperatura variou 5 graus. Então, no sexto dia, que temperatura a criança atingiu? A temperatura que ela tinha, 3,5, mais o quanto ela variou. Ela aumentou 5, ó, mais 5, o que me daria 41,5 graus Celsius. Essa foi a temperatura mais alta atingida pela criança, e não o que ele fala na letra A, portanto está falsa. A maior temperatura dessa criança foi atingida no dia 6. Tá me parecendo correta essa daqui. Vamos para as outras. A sua temperatura voltou a ser 36,5 no dia 12. Não. Quais são os 2 dias onde não tem variação dessa temperatura, onde o y vale zero? No dia 1 e no dia 11. Então não foi no dia 12. Falso, ó, não é no dia 12. É no dia 11. Entre os dias 3 e 8, a temperatura sempre aumentou. Então o dia 3 está mais ou menos aqui, o dia 8 está mais ou menos aqui. Então, no dia 3, qual a diferença do dia 3 para o dia 8? No dia 3, a temperatura está aumentando, ó, a variação é positiva, a variação está aumentando. No dia 8, a temperatura está diminuindo. Então, olha o que ele fala, que entre 3 e 8 a temperatura sempre aumentou. Não, tem um momento onde ela aumenta e tem um momento onde ela diminui. Então, falso essa daqui também. Falso essa, falso essa, falso essa. A alternativa E, se temperaturas acima de 43 graus Celsius causassem transformações bioquímicas irreversíveis, então essa criança ficou com problemas cerebrais. Mentira, porque a temperatura máxima a gente já viu que é 41,5, não chega a 43. Então, letra B, alternativa correta. Esse é um bom exercício que envolve muito mais do que física, bom senso, interpretação e matemática básica, que é saber fazer gráfico de função do segundo grau. Ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Obrigado.